Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora aqui na TV Band Amazonas mais um programa Entrevista Coletiva. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora. Me acompanham na bancada neste programa a jornalista Flávia Moura, que é repórter aqui da Band Amazonas, jornalista da casa, e também o jornalista Daniel Jordano, que é editor executivo da rádio Band News Difusora FM Manaus. E o nosso convidado de hoje é um deputado federal, segundo mais votado no pleito de 2018, é o deputado delegado Pablo. Muito obrigado por comparecer aqui, receber o nosso convite e atender. Seja bem-vindo à TV Band. Eu que agradeço, Neto. A honra é toda minha, a audiência aqui é qualificada. É um prazer estar de volta aqui na Band. Deputado, o senhor vem da Polícia Federal como delegado federal. Enquanto delegado, teve atuações políticas também, porque foi da Associação de Delegados Federais, presidente, e agora chegou à política definitivamente com mandato no Legislativo. Como é que tem sido esse início? Quais têm sido as suas observações desse início na sua carreira agora política? É um negócio bastante diferente, que eu posso dizer, né? Então, uma mistura de sensações. Ali dentro, a Câmara, ela decide de tudo um pouco, e aí você realmente tem que ampliar seu horizonte, pensar no bem do Estado, no bem do Brasil, de uma maneira bem maior do que o trabalho que eu fazia na Polícia Federal, que era apenas de combate à criminalidade. Agora, a gente tem que estar preocupação no primeiro setor, no nome do interior, no nome da capital, em tudo que está acontecendo no nosso Estado e, ao mesmo tempo, trabalhando pelo Brasil como um todo. E quando foi que deu esse estalo de ir para a política? Aconteceu um determinado momento da minha vida que eu percebi que, para você fazer mudanças reais na vida das pessoas, o único caminho é a política. Ela foi um pouco demonizada nesses últimos tempos, como se fosse território apenas de pessoas que não são de bem, mas é justamente por isso que a gente tem que mudar. Nós temos que colocar pessoas nos campos políticos para conseguir mudar a vida de todo mundo. Essa foi a minha primeira impressão. E a segunda, o trabalho policial. Eu fui um dos articulistas e tive a oportunidade de trabalhar em várias operações policiais, inclusive na Maus Caminhos, esteve aqui no Amazonas. E esse trabalho me deu a impressão, Neto, que eu estava chegando sempre atrasado. Eu fazia um trabalho de investigação, de combate àquilo que lesava a vida das pessoas, que tirava o patrimônio dos cidadãos. Só que quando eu chegava lá, isso já tinha sido levado. E só tem uma maneira de você fazer com uma medicina aí de profilaxia, chegando antes. E só mudando a política. É a única forma. E quais são as principais bandeiras em defesa do Amazonas lá na Câmara Federal? Eu acho que o Amazonas ele precisa, antes de mais nada, conseguir reduzir as desigualdades que ele tem com os demais estados. Nós temos aqui uma política de incentivos forte, chamada Zona Franca de Manaus, que foi criada com essa intenção, de trazer e distribuir renda para o povo de Manaus e para o estado do Amazonas como um todo, mas ele é um projeto que já vem um pouco ficando obsoleto e a gente tem que pensar em outras alternativas, porque a coisa principal que o nosso amazonense precisa é de emprego e renda. A gente tem que garantir que isso aconteça, a única forma é criando outros motores de desenvolvimento, ajudando de novo o primeiro setor a se reestruturar, colocando infraestrutura no estado, estradas, portos, aeroportos e organizando a cidade de Manaus e o interior do Amazonas. E é um trabalho que demanda tempo na sua avaliação. Sem dúvida, demanda tempo e é um tempo que corre contra a gente, porque a Zona Franca, ela trabalha com um polo tecnológico, logo cada dia que passa, se a gente não atualiza ele vai ficando obsoleto. Quer dizer, a gente corre contra o tempo de verdade. Agora, deputado, o senhor falou em desenvolvimento para o Amazonas, o senhor falou também em geração de emprego e renda, isso também passa pela Zona Franca de Manaus. Hoje nós temos em torno aí de 85 mil empregos diretos gerados no polo industrial de Manaus e a gente tem, no governo Bolsonaro, qual o seu aliado, um ministro que não é tão fã, digamos assim, do modelo Zona Franca de Manaus, que é o ministro Paulo Guedes. A gente teve uma audiência pública sobre PPB, no Ministério da Economia recentemente. Isso preocupa a bancada e essa é a minha primeira pergunta. O governo Bolsonaro reafirmou ontem, o presidente reafirmou ontem que tem compromisso com a Zona Franca, mas alguns setores do governo não dizem muito isso. Como é que a bancada vê, principalmente após a reunião da bancada ontem, onde a bancada não conseguiu ouvir do Bolsonaro aquilo que ele disse para o governador Wilson, que era o compromisso com a Zona Franca de Manaus?
Na verdade, o presidente ele tem esse compromisso com a Zona Franca. É muito difícil trabalhar a economia do Brasil todo. Cada local tem uma especificidade. Nós temos a nossa particularidade. A Zona Franca é um projeto não só de distribuição de renda e de empregabilidade, mas de proteção ambiental. Ela que garante que a nossa floresta mantenha-se em pé, porque quando a gente consegue distribuir renda a partir de outras formas de emprego, a gente garante que o nosso povo não volte a cortar lenha de novo para conseguir manter suas famílias. E isso mostra, é só você usar como parâmetro os outros estados, Pará, Rondônia, onde a exploração dos recursos naturais foi feita de maneira predatória por falta de alternativas. Então, a gente tem, chegando nesse ponto, a gente tem certeza de que a Zona Franca de Manaus ela é prioridade. Nós passamos isso para o governo, é um compromisso do presidente, mas ele realmente se choca com a agenda política que o ministro Paulo Guedes tem de corte de incentivos. Mas eu vou te contar uma coisa que ele disse na reunião para a bancada. Ele disse que vai trabalhar o corte de incentivos no Brasil todo, com exceção da Zona Franca de Manaus. Então, para a bancada, ele falou que esses incentivos estão mantidos Exatamente. mesmo. Então, ele contraria o ministro Paulo Guedes nesse ponto? Não, quem falou isso foi o próprio ministro Paulo Guedes. Agora, o ministro Paulo Guedes, ele procura alternativas. A abertura de uma audiência pública não transforma o modelo de produção de celulares e tablets que diz que a audiência pública está colocando em finalizado. Isso é uma audiência pública para ouvir pessoas, como o nome já disse. Então, a intenção da audiência pública é ouvir pessoas. A gente sabe que é um passo para gerar preocupação e vamos levar essa questão agora na próxima terça-feira. Você tem uma data exatamente com o ministro Onyx Lorenzoni. Com o ministro Onyx Lorenzoni, com parte da equipe econômica, para mostrar para eles que a gente tem que manter na Zona Franca de Manaus o cuidado constante. Eu tenho sempre na minha mente aquela frase do Thomas Jefferson, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. A Zona Franca de Manaus tem 52 anos e ela está garantida até 2073. Não duvide, todos os dias a gente vai ter que ficar vigilante, porque sempre tem setores do governo e setores da iniciativa privada, empresas de outros estados que querem tirar a Zona Franca porque acham que ela não é boa para o Brasil, o que é uma falsa verdade. A Zona Franca de Manaus é boa para o Brasil e boa para o mundo, para todo mundo. O Daniel citou ainda há pouco uma reunião que a bancada, os deputados e senadores do Amazonas tiveram com o presidente Jair Bolsonaro essa semana. Dentro das pautas que foram levadas a essa reunião, qual que o senhor sentiu mais aceitação e puder citar um pouco dessas pautas que foram levadas ao presidente? As pautas que o presidente ele tomou conhecimento, além da Zona Franca de Manaus, foi investimentos na infraestrutura do estado do Amazonas, que estão no plano de governo do presidente, estão dentro das pastas que o presidente conduz, e aquela questão da revisão, no caso da Zona Franca, do polo de concentrados. Nós vamos ter uma redução tributária que pode atentar às empresas que produzem refrigerantes e bebidas no estado do Amazonas. Então, levamos essa preocupação porque ela é mais urgente, e isso o presidente falou, vou dar uma olhada nisso aqui para tentar ver o que nós podemos fazer, porque foi uma redução feita pelo governo Temer. Inclusive, muitas das coisas que o estado vive hoje, eles são resultado de políticas pretéritas, políticas anteriores. E o governo Bolsonaro, com 100 dias, está respondendo por coisas das quais ele não deu causa. Está tentando consertar muitos problemas que foram feitos em governos anteriores. A gente pede de todo mundo, eu, como aliado do presidente, peço paciência das pessoas, porque eu acredito que ele tem compromisso com o estado do Amazonas. Ele é um defensor da Zona Franca e do Amazonas e ele vai continuar sendo. Entre essas questões de infraestrutura, foi levada uma demanda com relação aos portos aqui do estado, de alguns municípios que são polos importantes aqui do Amazonas. Eu arrisco dizer que entre os ministros mais preparados que nós temos hoje é o ministro Tarcísio, da Infraestrutura e Transporte. Ele não é só um admirador daqui do nosso Amazonas. Ele serviu 8 anos de exército aqui. Então, ele conhece a realidade do exterior do Amazonas. Vários locais onde o Exército, a Marinha, a Aeronáutica tem bases, ele foi o engenheiro que projetou. Ele projetou a base aqui de Manaus aérea, algumas obras ligadas ao gasoduto Coari Manaus. Então, ele conhece não só o Amazonas, como o interior e as particularidades. Isso torna ele um excelente aliado para a gente. Ele já falou que vai investir nos portos. Eu trouxe uma relação aqui específica que eu vou ler para ti, só para te dar dados para quem está nos ouvindo e está no interior do estado do Amazonas. O ministro falou que ele vai trabalhar a reabertura de portos de Beruri, Canutama, Itamaraty, Guajará e Santa Isabel do Rio Negro nos próximos 3 meses. Tá?
E em 6 meses ele vai trabalhar a estrutura com recuperação dos portos de Itacoatiara, Coari, Borba, Iranduba, Erinepé e Novo Aripuanã. E vai licitar os portos de Lábrea e Barcelos. Para você ver aí, rapidamente eu citei mais de uma dúzia de municípios do exterior do Amazonas que estão na linha de frente de investimentos do Ministério da Infraestrutura. Recuperação desses portos e colocação da viabilidade. O que, para quem vive no exterior do estado do Amazonas, é fundamental. Nossos rios são nossas estradas, o povo vive disso. Investir em portos é investir no interior do Amazonas. Esses portos ficarão a cargo da iniciativa pública ou privada? Eles são portos públicos, em sua maioria são todos do Ministério da Infraestrutura. Não há projeção para a privatização deles, porque a exploração econômica pela iniciativa privada ela ainda não é viável, na maioria deles, e eles vão continuar sendo conduzidos e tocados pelo Ministério da Infraestrutura e Transporte. E dos portos que existem hoje no interior do Amazonas prontos, o ministro manifestou desejo de privatizá-los ou não? Não há desejo de privatizar. A única situação de privatização que envolve o estado do Amazonas prevista é o aeroporto de Manaus, que está no 6º lote de privatizações que deve entrar no final desse ano, começo do ano que vem. Já é aquele pacote de iniciativas de trazer companhias aéreas para cá, de melhorar a prestação de serviço do aeroporto de Manaus, que já é boa, mas que pode ficar muito melhor com a gestão da iniciativa privada no aeroporto. Esses portos que o senhor citou que prevêem recuperação são portos construídos há algum tempo atrás, ainda na época do Ministério dos Transportes, quando era o ex-senador Alfredo Nascimento, e são portos que não se adequaram à realidade nossa aqui do Amazonas, de subida e descida de água, de correnteza, enfim. Para esse levantamento que foi feito, já se tem ideia do que vai ser preciso gastar para recuperar esses portos? Eu não tenho um número exato, mas eu sei que realmente alguns portos vão ter que ser construídos do zero. Houve um equívoco muito grande em algumas das unidades de terminais hidroviários. Os planejamentos delas eram de outros pontos do território nacional. Você não pode pegar um porto de Santa Catarina e usar como parâmetro para fazer um porto no interior do estado do Amazonas. É outro regime de chuvas, outro regime de rios, não tem nada a ver. E houve alguns equívocos, sim, na construção de alguns portos, que o Ministério da Infraestrutura pretende corrigir. Não só com a nova adaptação, mas em alguns casos até com o terminal hidroviário completamente novo. É uma coisa que já está na linha. Agora, só trocando um pouquinho de assunto. Estou contigo, Flávio. Agora, em relação à decisão do presidente Bolsonaro de tirar da pauta a criação de novas universidades, na sua avaliação, tem como reverter essa situação, essa decisão dele? Claro, a decisão dele foi uma decisão preventiva e profilática. Eu conversei com os outros parlamentares da bancada e com os parlamentares também, alguns deputados estaduais, que a criação de novas universidades do Médio Amazonas, se não me engano, e do Alto Solimões, são 2 universidades que estavam pensadas aqui sendo criadas, elas não foram, o projeto não foi cancelado. O que se fez foi uma pausa para analisar como implementar essas universidades. Recentemente, Flávio, só fazendo um paralelo à minha atividade parlamentar, eu estarei apresentando na semana que vem em torno de 4 a 6 projetos de lei, observando o momento oportuno. Eu vou entregar esses projetos de lei para a Casa Legislativa assim que eu tiver condições de conduzi-los e transformá-los em realidade. Pois é, a criação das universidades não foi pensada assim. As últimas semanas de mandato do governo Temer, o então ministro apresentou um projeto para criar novas universidades sem dizer de onde vinha o dinheiro dos prédios, como ia pagar professores, como ia se estruturar aquilo lá no interior do Amazonas, como que os alunos vão chegar na universidade. Você não pode jogar para o público simplesmente, que isso não é confete, não é carnaval. Para você fazer uma universidade nova, com estrutura real e decente, você precisa ter planejamento. Esse planejamento não existiu. Simplesmente se colocou no papel, vamos fazer universidades na Amazonas novas. Sim, mas como? Não havia sequer dotação orçamentária, previsão de recursos para isso. E essa pausa demora quanto tempo mais ou menos? É um freio de arrumação. O Ministério da Educação está passando por uma série de medidas, recentemente mudou o ministro, e tem muitas coisas a serem recolocadas, desde a educação básica até o ensino superior. Então, acredito que o governo federal vai fazer um estudo, como ele está fazendo já, nacional, para criar uma política de abertura de universidades que não contemple só o Amazonas, mas também outros estados da federação,
e que a gente consiga atingir aquilo que a gente quer, que é uma universidade com um ensino bom, com professor de qualidade e que entregue para quem quer estudar o melhor possível. Mas o senhor acha que é possível? Eu acho que é possível sim. Talvez não num curto prazo, assim, por exemplo, não esse ano haja uma definição. Como ele disse, não existe previsão de orçamento para esse ano. Então você não tem como chegar e simplesmente criar o dinheiro para inventar a universidade, que foi uma coisa que faltou até uma certa responsabilidade fiscal na hora que se inventou isso. E criou-se muita expectativa de quem estava aqui, os munícipes Essa é a maior maldade do Amazonas. É a maior maldade que se faz, é criar uma expectativa sem dizer como fazer. A entrevista coletiva faz um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais essa entrevista aqui com o delegado federal, deputado federal, delegado Pablo. Até mais. Entrevista coletiva de volta aqui com o deputado federal, delegado Pablo, que a gente falava sobre a sua vivência lá no Congresso Nacional, essa nova experiência. Já falamos de diversos temas aqui e o senhor, como vem da segurança pública, deve ter um olhar especial para todos os temas que passem também por esse nicho lá no Congresso Nacional. Uma delas, que chegou recente, está sendo bastante falada, é a proposta chamada de Lei Anticrimes, né? Foi uma proposta que foi entregue pessoalmente pelo ministro Sérgio Moro. Como é que está sendo a discussão? Como é que o senhor vê a aprovação ou não desse pacote, desse projeto? O ministro Sérgio Moro ele quer implementar uma nova política de combate à criminalidade no Brasil e apresentou um pacote corajoso. É um pacote com medidas bem fortes para combater a criminalidade e esse pacote vai passar pela análise do Congresso Nacional, porque todas as ideias que o ministro colocou, elas são mudanças legislativas. Precisa que o parlamento se manifeste e coloque tudo em que está lá em pauta. Tem temas bem diversificados, desde o combate à corrupção até excludente de ilicitude para policiais que atuam em serviço. Então tem muitas pautas diferentes ali que vão ser colocadas ao crivo dos parlamentares. Esse excludente de ilicitude é um dos temas que causa bastante discussão por conta que chama a licença de matar para o policial. Isso a gente vê nos telejornais a presença disso muito forte no Rio de Janeiro, né, que são criminosos que andam ali, são flagrados andando com fuzil, né, e é uma realidade diferente em outros estados. Aqui no Amazonas a gente não vê isso com tanta frequência ou até não vê. Como é que faz a dosagem também para atender a realidade de cada local desse país tão grande? Infelizmente, a gente está vendo uma onda de impunidade muito grande. E essa onda de impunidade, eu que trabalhei nas polícias, não só na Polícia Federal, mas com o trabalho conjunto com outras polícias, militar, civil, ela vem acontecendo porque o policial já não consegue mais trabalhar. Ele faz um trabalho no dia a dia contra tudo e contra todos, inclusive com muitos segmentos da sociedade minando o trabalho do policial. E até de uma maneira mais recente foi criado um instituto que é um verdadeiro assinte à afronta à sociedade, que é a audiência de custódia. Pegaram um movimento que existia nos Estados Unidos, que é o do juiz de primeira garantias, e adaptaram para o Brasil, abrasileiraram o sistema, e ele só serve para colocar os criminosos na rua de volta. O senhor vê como tem um fim da audiência de custódia? Na verdade, ela tem que ser regulamentada de maneira diferente. A regulamentação que existe hoje, ela serve como uma audiência para descobrir se a prisão foi certa ou errada. E não é esse o instituto que o Pacto de São José da Costa Rica prevê. Ele prevê um juiz de primeiras garantias. Ele vai analisar aquelas primeiras garantias em relação ao criminoso, mas ele vai focar no crime e não na prisão. É igual quando você fala sobre o uso de algemas. Quando você fica focando na algema, você esquece que por trás da algema tem um criminoso. Muito do Brasil é feito assim. Você tira o foco da situação real mesmo, do problema real, e coloca o foco numa coisa paralela ali que não tem nada a ver. A excludente de ilicitude é para que o policial ele possa trabalhar tendo certeza que se ele cumprir o seu dever e fizer o seu serviço, e isso infelizmente resultar numa perda fatal, ele vai responder de uma maneira diferenciada. Porque senão os policiais eles não vão nem trabalhar mais.
Hoje o policial tem medo, ele está numa linha tênue entre a prevaricação, que é não trabalhar, e entre o abuso de autoridade. É muito difícil para quem está todos os dias colocando a sua vida em risco em nome da sociedade. A exclusão da criminalização do Caixa 2, o senhor acha que foi um passo receoso positivo? É importante. A partir do momento que começou a se financiar campanhas com dinheiro público, a democracia passou a ser colocada em xeque porque ela, para se movimentar, ela depende do dinheiro do povo. E se o dinheiro do povo está envolvido na situação, tem que ter fiscalização. Fiscalização séria, para que não aconteça nenhuma coisa errada, seja qual for o partido, qual a agremiação, qual o estado, qual o cargo. E por que ficou fora do pacote? Eu acho que ele não quis misturar as estações, mas sem querer dizer que ambas não vão andar juntas. Elas podem perfeitamente andar em conjunto. O que ele não quis colocar junto foi para que esse tipo de discussão, porque pense só que o Caixa 2 vai trabalhar com quem? Com políticos. Isso podia fazer o quê com o pacote de crime? Derrubar o resto. Atrapalhar o seu andamento, inclusive. Então ele falou, bem, vou colocar separado, porque eu não quero misturar as estações. Isso mostra a habilidade política, de certa forma? Habilidade política, preocupação com a redução de homicídios e da criminalidade convencional, que é o que o pacote de crime trabalha. Muito bem. Deputado, ainda a gente está falando essa questão, antes de entrar na reforma da Previdência, que é um assunto também legal e importante, o presidente Jair Bolsonaro, eu queria que a gente só comentasse uma declaração que ele fez hoje no Amapá, durante uma inauguração de um aeroporto lá em Macapá. Ele classificou aquela situação toda do Exército no Rio de Janeiro, onde o carro de uma família foi fuzilado pelo Exército, e ele classificou como um incidente. Hoje, depois de alguns dias, ele finalmente se manifesta. Como que o senhor vê essa demora do presidente em se manifestar em um assunto grave, do seu aliado dele, e como o senhor também pode avaliar essa questão? Tudo bem, foi no Rio de Janeiro, mas teve repercussão nacional, e isso também envolve o presidente da República. Como que o senhor avalia essa situação? A demora na citação do presidente em relação ao caso, acho que não porque ele não tenha dado importância, porque existem muitos problemas no país que ele tem que dar conta. E as pessoas falam, o Neto até falou aqui, que nós não vivemos aqui no estado do Amazonas, em Manaus, milícias andando armadas de fuzil. Existe já. Para ser sincero, o estado onde tem proporcionalmente mais assalto dentro de coletivo de ônibus, a cidade onde tem, é Manaus. Proporcionalmente ela tem quase 10 vezes mais do que São Paulo. Quer dizer, é um absurdo. Então a gente tem uma criminalidade convencional altíssima. Se você pensar nisso, o presidente teria que se manifestar sobre tudo todo o tempo. Então ele talvez não tenha dado, não é porque ele não achou importante, é que não houve oportunidade. Ele foi falar de 100 dias anteontem, ele foi falar de Previdência, e ele está o tempo todo sendo questionado pelo que acontece no Brasil, no país inteiro. No Rio de Janeiro mesmo houve um enchente lá, por conta de chuvas muito elevadas. Então tem muita coisa para o presidente se manifestar. Eu acho que ele não diminuiu o caso. Ele catalogou como incidente porque é precipitado falar em responsabilização. É preciso de um processo, todas as pessoas têm direito à ampla defesa e têm direito a contar a sua versão dos fatos, e aí não vai ser o presidente que vai julgar e crucificar alguém nesse primeiro momento. Colocar como incidente é uma ideia de prevenção, até para você falar de uma coisa da qual você não domina todos os fatos. Tá certo. A gente pode entrar no assunto agora da reforma da Previdência? Eu estou à disposição. O ministro Sérgio Moro enviou o projeto de lei de crime para o Congresso, está sendo aguardado lá, mas o senhor acha que tem clima para aprovar duas medidas importantes ao mesmo tempo no Congresso? Tanto a reforma da Previdência como o projeto anticrime, ou um vai caminhar diferente do outro? O meu pensamento é que a ideia é que a Previdência caminhe sempre um passo à frente do pacote de crime, para que as duas questões não se misturem e até para que a oposição que está tentando, de uma maneira, com o exercício da democracia do jeito que eles acham certo, tentando parar todas as votações, não misture as estações. Porque senão você corre o risco deles tentarem colocar uma votação por dentro da outra e misturar os assuntos. Eu estou no plenário lá do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados todos os dias. A gente fala, eu acabei de participar agora do fechamento de uma unidade da base de Alcântara. Pois bem, estava sendo votado para a lei sobre isso. Os parlamentares da oposição subiam o tempo todo para falar de Previdência. Eu fiquei pensando o que Previdência tem a ver com Alcântara. Não tem nada a ver. Mas se você deixa, se mistura os assuntos. E aí a pauta não anda. Por isso que a Previdência tem que estar sempre um passo à frente. O senhor, enquanto delegado federal, organizava aqui em Manaus um simpósio contra a corrupção.
e agora, enquanto deputado federal, participa da CPI do BNDES, que é uma CPI muito aguardada, porque pode dar um resultado assim, magnífico para o lado da briga contra a corrupção, porque o BNDES foi saqueado, é a ideia que a gente tem quando ouve os noticiários falando da corrupção com relação a esse órgão. O senhor acredita que essa CPI pode realmente dar subsídios para que essas pessoas que minaram o BNDES possam ser presos, possam pagar por isso? Neto, você não sabe a minha felicidade de participar de uma comissão tão importante. O BNDES ele foi catalogado por toda a mídia nacional como caixa preta, justamente porque ele era um local onde as situações, os financiamentos, os empréstimos que eram concedidos, eles praticamente não tinham nenhuma transparência ou conhecimento do público. Pelo contrário, se emprestava dinheiro para fazer obras de grande vulto, em outros países até, sem nenhuma justificativa. Você tem um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que serve para fazer o quê, como diz o nome? Desenvolver a economia e a sociedade do Brasil. Fazendo um porto em Cuba, como é que se desenvolve o Brasil? Eu não sei, eu não vejo, eu não consigo enxergar. Construindo um aeroporto na Venezuela ou uma ponte na África, como é que o Brasil se desenvolve? Então, isso são indícios fortíssimos já de práticas ilícitas. No mínimo de malversação e mau uso do dinheiro público. Porque foram obras milionárias e algumas bilionárias, usando recursos públicos. Isso sem falar em empréstimos para várias empresas no Brasil, que foram catalogadas como campeões nacionais, onde todas fracassaram. Todas acabaram indo à bancarrota. Se prestou dinheiro para a Oi, e a Oi está falindo. Se prestou dinheiro para a JBS teve o dono preso. Então, eu não entendi muito bem que tipo de desenvolvimento econômico e social se quis alcançar quando se fazia essas medidas. A CPI está aí para investigar isso. A gente vai a fundo de cada ponto e tentar encontrar responsáveis se houverem práticas ilícitas que forem identificadas. Tem artifício para fazer com que as pessoas que são convocadas à CPI para que realmente compareçam? A nossa Constituição Federal, ela cataloga a CPI com poderes de jurisdição idênticos aos de autoridades judiciais. Então, a gente pode não só intimar para que a pessoa venha convidado, como convocar para que ela venha, convites venham até à força. Porque a pessoa ela tem a obrigação de depor para a CPI do jeito que ela tem a obrigação de depor para a Justiça. E pode ser permitido também quebra de sigilos fiscais, telefônicos, telemáticos. Então, muitos dados podem ser concatenados e reunidos para que a gente descubra se existe ou não ilícitos ali que mereçam responsabilização. Deputado delegado Pablo, nós estamos chegando ao fim aqui do Entrevista Coletiva. Desde já agradeço a Flávia Moura, também o Daniel Jordano. Peço que o senhor faça agora as considerações finais para que a gente possa encerrar. Neto, é um grande prazer estar aqui nessa bancada aqui de jornalistas tão competentes. Muitos assuntos tratados aqui, interesse do Amazonas e do Brasil. O meu recado que eu deixo para os amazonenses é que esse mandato é de vocês também. Vocês podem nos procurar, podem me procurar nas redes sociais, Instagram, Facebook, mandar sua dica, mandar sua sugestão. A gente está aprendendo junto com os demais parlamentares a fazer uma bancada coesa e a defender o interesse do Estado do Amazonas acima de tudo. A minha preocupação quando me ouvi na política foi sempre essa, afastar interesses pessoais e pensar na coletividade e melhorar a vida dos amazonenses. Eu sou um funcionário de cada amazonense, portanto posso ser cobrado por todos eles. Aqueles que quiserem, estou à disposição. O delegado Pablo, deputado, o delegado Pablo ainda citou as redes sociais que lhe deram grande ajuda para lhe eleger, inclusive mais de 151 mil votos, com votos em todos os 62 municípios do Amazonas. Verdade. Deputado, parabéns pelo posicionamento lá no Congresso. Desejo boa sorte. Obrigado, Neto. Obrigado, Daniel. Obrigado, Flávio. Obrigado a vocês. Obrigado a Bandeirantes que oportuniza a gente a falar para todo mundo, para todo o Amazonas. Uma entrevista coletiva dessa semana ficou por aqui, mas eu já lhe convido para no próximo domingo, nesse mesmo horário, se fazer presente à frente da televisão e acompanhar aqui mais um entrevistado com mais assuntos importantes a serem discutidos sobre o nosso estado do Amazonas. Até a próxima!